Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor abençoe a sua vida neste domingo e que Ele te conceda muita paz em seu coração. Estou aproveitando esse momento de suspensão do nosso culto e gravando esse vídeo para nos estimular a prestar um culto em família, em nossa casa. Eu queria compartilhar com os irmãos o texto de Isaías capítulo 15, 16. Eu não vou ler o texto aqui, mas os irmãos, por gentileza, no momento em que se reúnam aí com os seus, por favor, leiam o capítulo 15 e o capítulo 16 de Isaías. Eu quero começar, meus irmãos, dizendo a respeito desse momento tão complicado e desafiador que nós vivemos. O coronavírus chegou e está fazendo um estrago na nossa vida, no nosso relacionamento, na maneira que nós temos de cultuar a Deus também. Mas eu queria propor uma reflexão nesses dois capítulos do texto de Isaías. O primeiro elemento importante desse texto, meus irmãos, que nós aprendemos e podemos retirar do texto, é que o choro e o lamento são reações humanas naturais em tempos de crise e de conturbação social. O coronavírus gerou essa crise e tudo que nós fizermos deve ser para valorizar a nossa vida, a nossa saúde e os momentos que nós temos para demarcar a nossa pertença a Deus, o nosso envolvimento com a palavra do Senhor. Mas a gente precisa compreender que todo tipo de reação que estiver acontecendo são reações naturais, são reações humanas, mas nós precisamos confiar em Deus. Mas um segundo elemento do texto que nós podemos aprender é que os tempos de crises são desinstaladores, nos tiram do lugar de conforto, nos tira de uma posição cômoda. Os momentos de crise nos desinstalam porque eles interferem diretamente na condução e na organização da nossa vida. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor nos conduz a caminhos de tranquilidade, a situações de paz. Então, por mais que o lamento esteja chegando de todos os lados e de todo tipo de pessoa, nós que somos servos de Deus precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Um terceiro elemento, meus amados irmãos, que podemos retirar desse texto que nos ajuda a perceber esse momento de crise, é exatamente que os momentos conturbados da vida, nossas rotinas também são alteradas. Nós não estamos trabalhando, nós não estamos cultuando ao Senhor coletivamente na igreja, cancelamos as nossas atividades, muitas pessoas indo aos supermercados, abastecendo o seu celeiro, a sua despensa, os seus armários. Isso significa que as nossas formas de encarar a realidade desse coronavírus também está em processo de alteração. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós não podemos deixar que a oração, que o encontro com Deus, que a leitura da palavra seja extirpadas da nossa vida. Lá no texto de 1 Samuel, capítulo 12, nós encontramos uma expressão muito marcante a respeito da oração. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar pelas pessoas. Também lhes ensinarei o caminho bom e direito. Aqui, meus irmãos, nesse momento de crise, a ênfase é esta: oração e muita oração. Mas nós não podemos desconsiderar também a necessidade que temos de trilharmos um caminho bom e direito. Nesse momento de crise, o que vai permanecer de fato na nossa vida e nos ajudar a vencer esse momento é este fato: nós estamos trilhando um caminho bom e direito. E esse caminho bom e direito vem do Senhor, vem do nosso Deus. Uma outra situação que nós podemos aprender no texto de Isaías capítulo 15 e 16 é que a história é dinâmica e algumas vezes marcadas por grandes reviravoltas. É assim que acontece conosco. A reviravolta, ela não vem do ser humano propriamente dito. A reviravolta que nós precisamos vem do próprio Deus. Mas é preciso que nós confiemos, meus irmãos, que por mais que seja difícil para nós, mas que esteja nos tirando do sério esse momento da nossa vida, nós precisamos acreditar, confiar que o Senhor
é o nosso Deus e que Ele nos dará a vitória. Nós não podemos perder a esperança nunca, por mais que as coisas estejam cada vez mais difíceis e inesperadas na nossa vida. Um quinto elemento, meus irmãos, que eu retiro do texto de Isaías, é que todas as pessoas que são afetadas pela crise também devem ser afetadas pela compaixão e pela misericórdia. Meus irmãos, nós não podemos nos individualizar a ponto de esquecer do nosso próximo. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos afete a ponto de mantermos acesa a chama da compaixão. É momento de nos preocuparmos uns com os outros, de estendermos as mãos uns aos outros, por mais que estejamos separados. Mas isso não implica que nós os deixemos de lado, que o nosso amor seja diminuto, que a nossa compaixão seja eliminada. Não, no momento de crise é momento de sermos afetados pela compaixão. Um último elemento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse momento é que o reino de Deus se baseia no amor. Nosso Deus, que é o nosso Rei, Ele é digno de confiança e governa todas as coisas com justiça. Nós precisamos, meus irmãos, manter acesa a nossa fé em Deus, a nossa confiança, a nossa esperança. Por mais que o tempo seja difícil, nós podemos vencer essa etapa tão dolorosa da nossa vida. E eu quero estimular você, meu irmão, a confiar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça de Deus. E que nesse momento tão inesperado, tão conturbado, tão difícil, tão complexo, nós podemos, mesmo na nossa casa, prestarmos um culto sincero e verdadeiro a Deus. Eu estimulo a ler esses dois capítulos, 15 e o 16 do livro do profeta Isaías. E que você possa ter uma noite abençoada, mas também uma semana de muita proteção do Senhor na sua vida. Um abraço e que Deus o abençoe. Que a graça do Senhor seja contigo, que as consolações do Espírito Santo também, e que o amor eterno de Deus Pai te acompanhe em cada momento da sua vida nessa semana. Um abraço e fica aqui o meu carinho, o meu beijão para você, meu irmão e minha irmã. Um abraço, que Deus abençoe.